Bom dia, tudo bem? Deixa eu colocar o nosso título aqui para quem for assistir depois. Pílulas de marca. Oi, Helena, bom dia. Tudo bem, querida? Tô colocando aqui o título. A favor da nossa marca. Tá muito frio aí, querida, aqui esfriou pra caramba. Estamos congelando aqui. Pronto, deixa eu fixar. Foi. Mel, bom dia! Tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Por aqui tudo ótimo. Gente, hoje eu até coloquei um filtro só, porque eu tô tão cansada essa semana que nem o corretivo deu conta. Então eu não gosto muito de fazer live, né? Eu uso no story, mas live eu não gosto de colocar filtro, mas hoje era uma questão de necessidade. Oi, Ju, bom dia, tudo bem? Então hoje rolou um filtro aqui, porque o corretivo não deu conta da olheira, não. Não sei como é que foi essa semana pra vocês, mas aqui foi animada. Bom dia, Ju. Que bom, mas vamos lá. Ontem eu tive uma reunião onde a gente... Nossa, 4 graus aí, Mel. Mel tá na Irlanda, né? Que delícia. Aqui, na verdade, ontem tava 29, hoje caiu pra máxima de 17. Então, essa variação que é punk, né? Todo mundo fica doente, eu já acordei com meio sinusite, não tem muito como. Mas vamos lá, ontem eu tive uma reunião com uma pessoa muito querida e a gente estava falando disso, né? De como contar a nossa história e de como fazer com que as nossas experiências e as nossas histórias possam ser úteis de alguma forma para as pessoas. Carol, querida, bom dia, bem-vinda. Então, a gente estava muito conversando sobre isso e aí eu ia fazer um outro tema hoje na aula. Bom dia, Zila. Eu ia fazer um outro tema hoje na aula e aí, por conta dessa reunião, eu resolvi falar disso, de storytelling, né? Porque eu acho que pode trazer um pouco de ideias para quem quer começar a compartilhar algum conhecimento, quer começar a colocar suas experiências a favor, né, a serviço das outras pessoas e não sabe muito bem como conduzir isso. Então, por isso que eu mudei o tema, eu falei, não, vamos falar disso porque acho que vai ser legal. Então, o tema de hoje é isso, né, como a gente coloca as nossas histórias, né, a nossa experiência de vida a favor da nossa marca pessoal. Então, a gente vai falar disso. Mas o que é storytelling? Bom dia! É o ato, né, de criar e organizar uma boa história. E pensando aqui em como usar isso a nosso favor, né, é uma construção objetiva que comunique as nossas principais mensagens. Então, é uma forma da gente comunicar, né, o que a gente sabe, o que a gente viveu, as nossas experiências, e também é uma forma também de construir reputação, né, de mostrar tudo que a gente conhece, de tudo que a gente viveu. Só que é óbvio que no nosso caso, quando a gente está falando de adaptar isso para nossa vida, para nossa marca pessoal, precisa ser verdadeira, né? Essa história precisa ser verdadeira. A gente está vendo aí um monte de episódios de cancelamento porque as pessoas estão falando coisas que não praticam. Oi, Ale, bom dia. Então é isso, o storytelling nesse caso precisa mais do que nunca ser muito verdadeiro. E a ideia então é a gente desenvolver essa habilidade para comunicar o que é importante pra gente de uma forma interessante, de uma forma que faça sentido também pro outro, que também seja relevante pro outro, né? Então essa é a ideia do storytelling aplicado à nossa marca pessoal. E por que usar o storytelling? Quando eu estava na Nextel, a gente começou a usar storytelling, né, por conta de todo o posicionamento de marca da empresa, e eu lembro que eu fiquei muito encantada quando eu vi um estudo que mostrava como o storytelling, ele é capaz de mudar as histórias, né, elas são capazes de mudar a química do nosso cérebro, então a gente fica menos racional e muito mais emocional, né, as pessoas se conectam de forma mais rápida e inconsciente
quando a gente está contando uma história, quando elas estão vendo uma história, porque elas ficam focadas na narrativa. E isso faz todo sentido, né? Pensa, quando a gente está vendo um filme, a gente sabe que aquilo é ficção, mas por que a gente se envolve tanto? Por que a gente chora no final, né? Por que a gente fica tão ali vivendo aquela história? Justamente por isso, porque o nosso cérebro ele fica tão focado na narrativa que a parte racional ela diminui e sobe a emocional. Então essa conexão ela é chamada de acoplamento neuronal. Né? Então realmente tem uma questão cerebral aí para todo esse envolvimento, porque as histórias elas criam uma empatia, né? A gente se transporta para o mundo do outro, então por isso que essa conexão é tão forte. E aí, pensando de novo nas marcas pessoais, as boas narrativas, elas aumentam o interesse no nosso conteúdo. Então, quando a gente vai compartilhar alguma coisa, se a gente conta ali uma história, a gente tende a ter mais atenção das pessoas. Então, assim, eu sempre falo para as minhas mentoradas, né? Amanda, bom dia. Eu sempre falo para as minhas mentoradas, você leu uma matéria interessante, você quer compartilhar aquela matéria, por exemplo, no LinkedIn, coloca ali uma parte, um parágrafo, uma frase falando do porquê que você acha aquela matéria importante, o que te chamou a atenção, como aquilo se relaciona com a tua experiência, com a tua história de vida, né? Só de você colocar ali um textinho falando do porquê que aquilo é relevante, por que você acha que as pessoas deveriam ler aquela matéria, você já traz um outro tipo de atenção, né? A gente estava até falando na mentoria em grupo essa semana que tem uma das meninas que ela trabalhou no corporativo durante muitos anos, ela saiu recentemente e lá ela era responsável por ajudar os executivos da empresa a terem uma atuação mais protagonista no LinkedIn. E ela falou que no começo eles só faziam isso, sabe? Só repostavam coisas, repostavam conteúdo da empresa, repostavam uma notícia. E aí ela falou, não, comecem a colocar um pouco de vocês ali, reposta, mas coloca uma frase falando, olha, essa notícia é importante por conta disso, porque eu vivi isso e fez sentido com o que eu aprendi, com o que eu vivi, com o que eu li, né? Coloca o teu ponto de vista ali, porque isso, você agregar uma narrativa a esse compartilhamento já chama a atenção das pessoas, já faz com que elas queiram ler. E ela falou que os resultados aumentaram consideravelmente de engajamento nos posts dos executivos. Então é isso, né? Usar a narrativa para fazer as pessoas terem ainda mais interesse no nosso conteúdo. E o objetivo é justamente esse, gerar identificação, conexão, impacto emocional, vínculo, empatia, né? Então realmente é uma ferramenta que faz muito sentido. E a ideia é justamente a gente se preparar aqui, ter clareza, né, de como é que a gente pode usar isso, a nossa história, a nosso favor, e como essas nossas experiências podem ser úteis para as pessoas, né? Então, quando a gente usa o storytelling também, o cérebro ele libera dopamina quando ele enxerga alguma coisa emocional ali, e aí faz com que as pessoas lembrem mais do que a gente falou. Então, percebam, né, quando esses grandes oradores de TED, esses grandes palestrantes, eles sempre começam contando uma história deles. Por quê? Quando a gente compartilha algo nosso, uma história nossa, verdadeira, automaticamente as pessoas, primeiro, se conectam melhor e a chance delas lembrarem disso por conta dessa questão cerebral mesmo é muito maior, né? Então, além delas se conectarem, elas tendem a lembrar mais do conteúdo. E eu falei aqui dos executivos, né, das empresas pedindo para os executivos terem uma atuação mais forte no LinkedIn, por exemplo, justamente por isso, porque pessoas se conectam com pessoas. Então a gente quer, né, se conectar com as pessoas, a gente quer saber a história das pessoas, a gente quer saber as experiências que elas tiveram, isso conecta muito. Tem uma frase que eu adoro. Oi, Carol, bom dia! Tem uma frase que eu adoro de um cara que chama Jonathan Gottschall, eu acho que é assim que se pronuncia, que ele fala assim: nós somos, como espécie, viciados em histórias. Mesmo quando o corpo vai descansar, a mente continua acordada contando histórias para si mesma, né? Então é isso, o ser humano ele adora histórias, a gente adora histórias e por isso que é muito bacana quando a gente começa, quando a gente aprende a trazer essa ferramenta a favor da nossa marca pessoal. Aí pensando, né, assim, marcas que usam isso muito bem, gente, Coca-Cola, né, a Coca-Cola cria sempre nas campanhas aquela atmosfera motivacional, aspiracional, a coisa da beba felicidade, né, eles vendem felicidade dentro de uma garrafa, né, então assim, as marcas corporativas
empresas usam isso o tempo inteiro nas campanhas, na publicidade, né? Sempre essa coisa das histórias e como eles não falam do produto. Você não vê a Coca-Cola falando, beba o meu produto que é mais gostoso, mais sei lá o quê. Não, eles falam, abra e sinta a felicidade, né? Vem viver essa alegria e conta uma história. Então isso realmente é muito forte, porque eles sabem que isso engaja, né, muito mais, e isso tem essa percepção, essa chance de lembrança muito maior. E aí, qual que é a fórmula, então, do bom storytelling, né? Então, assim, o que dá poder a uma história? É o significado, é aquela velha e boa moral da história, né? Então, isso é o que dá o grande poder. Então, quando eu falo essa história, né? Quando eu falo essa coisa de compartilhar, vi uma matéria, vou ver um TED bacana e vou compartilhar com as pessoas no LinkedIn, qual que é o significado daquilo para você, né? Por que você quer compartilhar aquilo? Então, o significado é realmente o que traz valor para essa história. E ainda mais se essa história envolver problemas, necessidades ou características comuns na rotina, no dia a dia das pessoas, né? Então, a gente vê alguns cases exponenciais de crescimento no Instagram, né? Eu já falei dela aqui, da Thay de Mello Bufren. Ela conta história o tempo inteiro, né? E as pessoas se conectam, ela conta história de como é que tá a vida dela na maternidade, no trabalho, no dia a dia, nas grandes questões da vida, e ela conecta muito as pessoas por meio das histórias. Então realmente é algo que só que isso, sempre dando significado, né? Sempre qual que é a moral de tudo isso. E aí eu trouxe um exercício que eu trouxe como sugestão aqui para praticar, né? Então, como praticar como exercitar esse músculo de contar boas histórias? Então, como a gente faz para exercitar esse músculo de usar as nossas histórias para deixar a nossa marca? Então, assim, primeiro, olha para sua linha da vida, né? Pensa ali. Vamos pensar, de repente, no profissional, né? A gente falou bastante aqui de LinkedIn, então olha para a tua carreira, para a tua jornada profissional, e aí escolhe um episódio dessa parte, né? Algum episódio da sua carreira, e imagina como você vai contá-lo para o teu melhor amigo, né? E de uma forma que no final tenha um aprendizado, tenha uma moral da história. Então, sei lá, no meu primeiro, um exemplo, por que eu escolhi a minha faculdade, né? Eu escolhi por conta disso, porque eu gostava daquilo, tal, e aí eu vi que depois fazia sentido com a minha essência, porque eu sempre gostei disso quando era criança. Então, pensa, né? Escolhe um episódio ali da tua linha da vida, pensa em você contando esse episódio para um amigo dessa forma, da forma que no final tem um aprendizado, tem um significado, tem uma moral da história, né? E aí, por exemplo, né? Como esse momento de quarentena tá me ajudando a ter mais resiliência, né? Então, eu vou falar sobre isso e qual foi o aprendizado que ficou para mim. Então, assim, escreve essa narrativa. Tenta pensar nisso realmente como uma narrativa, que tem ali um começo, um meio e um fim, tá? E aí, dicas para esse processo, né? Então, assim, pensa na sua carreira como uma linha do tempo, mas de uma forma mais lúdica, né? Quando eu comecei, então, ali, por que eu escolhi minha profissão, depois o meu primeiro estágio, vai pensando nisso como uma narrativa, vai pensando nisso como uma grande história, como se você tivesse que narrar essa sua jornada de uma forma interessante, com aprendizados, né? Onde tiveram os aprendizados aqui, onde tiveram bons momentos, maus momentos, e que lições eu tirei de tudo isso, né? E aí, recheie isso com detalhes, porque as pessoas gostam, a gente tem que aprender a fazer isso de forma mais lúdica, né? Pra não ficar aquela coisa só, linha do tempo mesmo. Em 99 eu entrei na faculdade, em 2002 eu saí, e aí comecei meu primeiro estágio. Não, recheia isso. Como é que você pode trazer emoção para isso? Como é que você pode trazer sentimento para isso, né? Então, esses detalhes, eles conectam muito. A Zila fez uma pergunta: devo contar algum ponto de dificuldade? Super! A vulnerabilidade conecta muito. Se você
parar para pensar, a gente tá meio cansada de seguir essas pessoas que têm uma vida muito perfeita, né? Essa coisa muito irreal, muito fora. A gente quer a vida como ela é, a gente quer a vida não tão editada. E vulnerabilidade, né? Algum ponto de dificuldade conecta demais, porque, gente, todo mundo tem dificuldade, né? Então é muito legal quando eu vejo que o outro também teve e aprendo com ele, que aprendizados que ele teve daquilo. Conecta demais, lá, demais. Então é muito bacana você dividir, né, algum momento de dificuldade dessa sua vida, dessa sua carreira, e que aprendizados você tirou disso, porque isso realmente pode ser útil para alguém, isso realmente pode ajudar alguém que está passando por aquele momento a enxergar caminhos, né? Então isso é muito forte, não só deve como pode, não só pode como deve, então super recomendo. E aí, tudo isso, né, quando a gente conta essas histórias, tudo isso diz muito sobre quem a gente é, sobre os nossos valores, sobre as nossas personalidades, né, então sobre a nossa essência. E de novo, isso conecta com as pessoas, porque quem tem aqueles mesmos valores, quem acredita no que a gente acredita, vai se conectar com a gente. Então, provavelmente, sei lá, quem estiver passando por aquela situação vai se conectar muito forte com você, né? E isso é o que a gente quer conexões genuínas aqui na rede social, né? Outra coisa, honre a sua história. Então é isso, né? Mesmo as dificuldades, elas fazem parte da nossa jornada, né? E elas têm uma moral da história, elas têm aprendizados, elas têm coisas interessantes que a gente possa extrair e compartilhar com o outro para ajudá-lo de alguma forma. Então honra a sua história, né? Todos nós temos histórias interessantes e a gente só precisa aprender a contá-las, né? Isso acontece muito também. Bom dia, Jo, bom dia. Isso acontece muito. As pessoas falam assim pra mim, Dani, mas eu não tenho histórias, né? O que eu vou contar? Não tem nada de relevante. Minha vida sempre foi super sem graça, sem grande isso. Não, gente, não. Até no dia a dia, até no ordinário tem história, né? Assim, a gente acordou, viu a pia ali cheia de louça para lavar e não deu tempo ontem, aí a gente, né, como é que tá nessa nossa relação da casa com a quarentena, sem ajuda, tal. Então assim, gente, tudo tem história, todo mundo tem história, né? Bom dia. É isso mesmo, como é que a gente aprende a contá-las, como é que a gente aprende a dividir o que a gente está vivendo de uma forma que possa fazer sentido pro outro, né? Então é isso, todos temos histórias interessantes, todos. E nossa história, ela não se resume também a uma profissão ou a um currículo, né? Isso é muito... eu já dei uma aula de storytelling numa mentoria de carreira, e aí o objetivo era justamente esse, né? Falar para as pessoas como elas poderiam usar então o storytelling na entrevista de emprego, para em vez de falar quando o entrevistador pergunta, né? Me fale então sobre a tua carreira, como é que começou, e aí as pessoas tendem a fazer essa linha do tempo, 99 isso, 2000 entrei na faculdade, aí saí, fui para outro emprego, e aí a ideia era mostrar para eles, né, como é que eles podem trazer então essa narrativa em forma de história para se conectar mais com o entrevistador. E aí é muito engraçado, porque todo mundo tende a fazer isso, né? A resumir a sua história ali ao profissional, ao currículo. E a gente é muito mais do que isso, mais do que nunca, a gente não tem mais divisão entre PF, né? Pessoa física e pessoa jurídica. Então, assim, eu falava para eles, traz momentos da tua vida nessa narrativa junto. Então, no meu primeiro estágio, eu até dei um exemplo meu na época dessa aula, falando, no meu primeiro estágio, eu fiz faculdade de comunicação, de relações públicas, e eu queria muito, óbvio, desde o primeiro momento atuar na área, mas o primeiro estágio que apareceu para mim logo no primeiro ano foi para ser atendente de call center. E eu lembro que eu fiquei meio decepcionada, que eu falava, gente, mas não tem nada a ver, eu quero trabalhar numa agência de comunicação, eu quero trabalhar em comunicação interna numa grande empresa, eu não quero ser atendente de telemarketing. E aí depois eu vi, mas fui, porque no primeiro mês da faculdade foi o que apareceu e eu queria muito trabalhar. E depois, gente, como isso fez sentido? Porque eu atendia pessoas que ligam para o seguro. Então, você tá na rua ou bateu o carro ou quebrou seu carro e você liga para o seguro. Então, são sempre pessoas que estão muito nervosas, né? Porque acabou de estar no meio da rua com algum acidente, né? E precisa de um reboque, de um guincho, de um motoboy para ajudar, enfim. Então, eu desenvolvi tanto a minha habilidade de comunicação, de acalmar essas pessoas, de mostrar que eu ia ajudá-las, que elas podem ficar calmas, que a gente estava ali para fazer o melhor, que tudo ia dar certo. Então,
foi tão importante para eu desenvolver minhas habilidades de comunicação, né, que eu tenho certeza que isso depois teve impactos super legais no resto da minha carreira. Então, olha como é diferente eu contar isso para o entrevistador do que eu só falar, não, meu primeiro estágio foi como atendente de telemarketing, não era muito o que eu queria, mas depois eu fui para uma agência legal, né? Olha como envolve muito mais. Então, é isso, assim, a nossa história não se resume ao nosso currículo. Outra coisa interessante, né? Ninguém pode copiar a sua história é única. Então, isso também é uma coisa que faz com que a gente queira saber a história das pessoas, porque todo mundo tem uma história única, né? A gente pode ter feito a mesma faculdade, os mesmos cursos, ter as mesmas experiências, mas cada um interpreta de uma forma, né? Cada um viveu aquela experiência de uma forma, então isso é muito legal. E a Ana Holanda, ela fala isso, né? A Ana Holanda, ela foi a diretora, não sei se vocês conhecem, ela foi a diretora de redação da Vida Simples. Durante muitos anos eu até fiz um curso com ela delicioso que chama Escrita Afetiva, né? E ela fala muito isso, que há muitas histórias no ordinário, no nosso dia a dia. A gente acha que também para dividir uma história, né? Eu só vou dividir com as pessoas uma história quando ela for muito incrível, uma história muito, né, e não, a gente pode contar histórias do dia a dia, a história tá no ordinário, tá no que a gente tá vivendo nesse momento, tá no nosso olhar para a vida nesse momento, né, então isso é muito legal. E aí, como começar a compartilhar? Lê, sempre penso nisso. Eu trabalhei em várias áreas da nutrição e cada uma me deu um aprendizado diferente. Hoje tudo que aprendi eu uso em meus atendimentos. É isso, Alê. É isso, assim, olha a tua jornada, né? Como é que você coloca essa jornada a favor, então, desse novo momento de vida? Como é que você agrega valor para isso? Isso é muito legal, é muito legal. E é isso, né? Assim, a tua jornada é completamente diferente da jornada da outra pessoa. E tem gente que vai se conectar com a tua jornada, tem gente que vai se conectar com do outro. Então, é isso, tem muitas possibilidades para todo mundo. E como é que a gente começa, então, a compartilhar, né, essas nossas histórias? Então, gente, numa reunião de equipe, né, eu preciso ali motivar a minha equipe, eu preciso mostrar um caminho para minha equipe. Eu também fiz, Dani, o livro dela também é muito bom. Eu também tenho o livro da Ana, eu inclusive fui no lançamento, então tenho até autografado. Mas ela é demais, né? O curso da Ana é demais. E ela mostra isso pra gente, né? Que as histórias estão nas pequenas coisas. Que todo mundo consegue contar uma história ali, né? Do pequeno. E isso conecta muito, é muito legal. A gente até pode fazer um dia uma pílula de marca aqui sobre isso, né? Sobre escrita que conecta, escrita afetiva. A gente pode falar disso. Pri, bom dia. E aí é isso, né? Então a gente pode compartilhar essas nossas histórias numa reunião de equipe, né? Onde eu começo ali naquela reunião falando da história para gerar essa empatia, para gerar esse vínculo, para gerar conexão emocional. Nas nossas palestras, nas nossas aulas, eu geralmente tendo a fazer isso, né, nas minhas palestras e aulas, começar, e se vocês olharem esses grandes, né, como eu falei, esses grandes palestrantes de TED, esses palestrantes de alto nível, eles sempre começam contando uma história para criar esse vínculo. Nos seus posts, né, nas suas divulgações, nos seus artigos, numa entrevista de emprego. Então é isso, assim, sempre quando a gente vai se conectar com o outro, a gente pode começar contando uma história, né? Isso é muito forte. Tem uma outra frase que eu adoro, de um cara que chama Isaac Dinesen, que ele fala: ser uma pessoa é ter uma história para contar, né? Que é muito do que eu falei aqui, todo mundo tem uma história para contar. Então é muito lindo isso, né? E aí, para quem até quer se aprofundar mais nisso, tem um livro que eu adoro, que ele chama Storytelling, Histórias que Deixam Marcas, que é de um brasileiro, ele chama Adilson Xavier, e ele mostra como as marcas, né, usam esse recurso, mas de uma forma muito interessante para criar esse vínculo emocional e vender sem vender, né? Porque é isso, quando a gente cria o vínculo emocional, a gente não precisa se preocupar em vender tanto, porque a pessoa naturalmente ela fica tão envolvida com a nossa marca que ela tende a comprar independente de qualquer coisa, né? Então, ele mostra isso em grandes marcas, então ele traz cases super interessantes de marcas, né, Nike, com a própria Coca-Cola, as marcas do setor automotivo, né, então como as marcas se usam desse recurso, e aí apresenta vários conceitos, né, porque
daria pra gente falar horas aqui de storytelling, porque tem várias, quem conhece mais um pouquinho já deve ter visto a história da jornada do herói, né? Enfim, tem várias técnicas realmente para criar isso, e as marcas usam muito isso. Então, como é que essas marcas se tornaram gigantes contando histórias, né? Então, em vez de fazerem propagandas ali falando, olha, o meu produto, né? Só aqueles benefícios funcionais ali, racionais, como é que eles usaram as histórias para criar vínculo emocional e se tornarem grandes marcas. E aí ele faz essa relação, né? Como é que a gente também pode fazer isso. Então, um livro super legal. Eu vou deixar depois nos comentários o nome do livro, do autor, porque para quem quiser se aprofundar nisso é muito interessante. E aí fica aqui o meu convite para vocês fazerem esse exercício, sabe? Assim, pensarem nessa história de como incluir então as minhas narrativas quando eu tiver que me conectar com uma outra pessoa. Gente, eu faço isso até quando eu tenho, por exemplo, uma reunião com uma pessoa que eu não conheço, assim, uma cliente, né, uma prospect que me pede os meus ali, eu queria entender mais sobre o seu serviço, queria conversar, marcar um café com você para entender mais sobre os seus serviços e ver como é que você pode me ajudar, tal. E aí quando você começa, né, contando para ela quem você é e por que você tá ali, por que eu faço o que eu faço hoje, como é que eu cheguei até aqui, como é que eu fui trilhando essa minha caminhada para estar aqui hoje fazendo o que eu faço, né? Então pensem nisso, como é que vocês podem usar a história de vida de vocês, as experiências de vocês, tudo que vocês já viveram para criar essa conexão emocional com as pessoas, né? Amanda, reuniões são onde eu mais utilizo. Perfeito, assim, eu sempre buscava, né, quando eu estava no corporativo e tinha que envolver a equipe ali num novo projeto, né, eu pensava nisso, em como é que eu crio essa conexão aqui com essa equipe por meio das histórias, para que elas entendam o quanto isso é importante, o quanto isso pode fazer sentido pra gente como equipe, sabe? Então, que realmente a gente quebra. Lembrem daquilo, neurociência, né? A história quebra um pouco do racional e sobe o emocional, né? Então, faz com que a gente realmente se conecte. Jo, tenho pensado muito nisso. Vale a pena, Jo, e comecem a observar pessoas que fazem isso bem aqui na internet. Oi, Carol! Pessoas que usam esse recurso de uma forma muito interessante, comecem a modelar essas pessoas, né? Nossa, olha que bacana, ela começou dessa forma, contando essa história, olha como isso conectou até a mim, então como é que eu posso usar isso na minha narrativa também? Comecem a observar, vocês vão ver, vocês vão ficar mais, eu tenho certeza que vocês vão ficar mais atentas agora, percebendo como as pessoas começam, né? Um IGTV, por exemplo, contando essa história, né? E tem... E é isso, gente, de novo, a gente não tá falando de um lugar de persuasão ruim, sabe? Aquela coisa de, eu vou contar uma história para persuadir a pessoa, tal. É muito de um lugar verdadeiro. Minha história sempre foi na área da saúde, envolvida com o cuidado. Primeiro como educadora física, depois como enfermeira, hoje sou terapeuta e agrego o olhar integrativo. Olha que lindo, né? Olha como você tem uma história aí que você já começa, porque primeiro você foi educadora física, depois enfermeira, hoje é terapeuta, mas olha como essa questão do cuidado, como integra tudo isso, né? Olha que lindo isso, como você pode usar muito isso na sua narrativa. Eu sempre quis cuidar de pessoas, né? Então, eu sei que desde o começo eu queria cuidar de pessoas. Passei por educadora física, depois como enfermeira, hoje eu sou terapeuta, né? E como que você traz mais essa emoção, né, para isso? Tem que ser por vídeo, Dani? Não precisa. Tem muita gente, eu falei do LinkedIn, tem muita gente fazendo isso de forma brilhante pelo LinkedIn. E, de novo, Ale, a gente pensa numa história e pensa em 15 parágrafos, né? Não, a gente consegue fazer isso de uma forma muito simples, né? Então, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aleatório aqui. Você leu esse livro aqui que eu indiquei. Aí você compartilha no LinkedIn falando... Gente, eu participei de uma live que a Dani falou sobre storytelling, eu adorei o tema, comecei a estudar mais sobre ele e aí li esse livro e fez tanto sentido para mim e eu queria compartilhar para vocês, porque de repente também faz sentido para vocês por conta disso, tal. Então, sabe assim, você pode ali colocar um parágrafo
contando o porquê que aquilo foi relevante para você, como é que aquilo se conectou com a tua história e por que que você tá recomendando aquilo, né? Então é isso, pode ser por escrito e pode ser um parágrafo, pode ser uma legenda de um post. Pensar nisso, aquela coisa, né? O que dá significado para a história? A moral da história. Então, de novo, por que que você está recomendando aquilo, por que você está sugerindo aquilo para as pessoas, por que você está dividindo aquilo, né? Essa é a moral da história e é isso que vai trazer a conexão. A Jo falou, mas eu não falo muito da minha história ainda. Jo, começa a fazer esse exercício. Começa a fazer esse exercício. Ontem tive o insight de que atualmente sou um canal da medicina para almas. Olha que lindo isso, né? E repara como toda a sua história, toda a sua jornada está conectada com esse cuidado, né? Com as pessoas. Então, faz esse exercício que eu propus aqui na aula hoje de escrever, né? De quando a gente escreve também, dizem que quando a gente coloca no papel mesmo, escrevendo, é mais fácil vir da alma ali, é mais fácil ser verdadeiro. Então faz esse exercício, Jo, de escrever, e não fica muito preocupada com o termo. Eu adorei o Medicina para Almas, mas a história, às vezes, ela é muito mais, ela vai conectar muito mais do que o próprio termo, sabe? De novo, é o significado. A Márcia, eu sinto que meu propósito de vida é ajudar as pessoas com a organização. E por quê, Márcia? Por que você gosta tanto de organização? Conta essa história para as pessoas, né? O que te levou a trabalhar com organização? Porque desde pequena eu também adoro organização, sou uma virginiana obcecada por organização. Mas é isso, conta essa história. Eu adoraria saber essa história, né? O que te levou a trabalhar com organização? Né? Então é isso, é usar as nossas histórias para compartilhar conhecimento, gerar conexão com as pessoas e usar isso também a favor da nossa marca pessoal, né? Porque todo mundo tem muita história para compartilhar e todo mundo certamente pode agregar muito valor para a vida do outro. Você é ascendente em Virgem, tá explicado. Então temos uma primeira explicação aí de por que você trabalha com organização, adorei. Gente, é isso, deu o nosso tempo aqui, a gente poderia falar muito mais sobre storytelling, mas a ideia é trazer, né, uma pequena aula mesmo desse conceito. Espero que vocês tenham gostado e aí, de novo, eu fico super à disposição se quiserem tirar dúvida, mandar mensagem pra gente conversar mais sobre esse tema. A Jo, além de tudo, sou canceriana. Jo, então por isso esse cuidado, né? Por isso, daí vem todo esse cuidado, todo esse carinho, tá explicado também. Gente, vou seguir a Márcia que eu sou pisciana, preciso de organização. Pronto, tá vendo? Conexões, adoro, já estão rolando conexões aqui nas lives. Aliás, lembrei, a minha amiga Dani, especialista em marketing digital, falou que eu tenho que fazer os 3 segundos pro print, porque ela tirou um print pra postar da live passada, eu saí toda descabelada e eu falei pra ela, não faz isso, você vai acabar com a minha reputação. Então, gente, Dani, pra você, hein? Os 3 segundos pro print. Foi. Helena, Dani, você arrasa as cestas. Obrigada por tanto conhecimento compartilhado. Querida, muito, muito, muito feliz por saber disso, viu? Vem ver meu Instagram, tem muitas dicas. Márcia, também quero seu Instagram, porque eu adoro organização, mas não sou especialista nisso. Então, assim, faço do meu jeito, mas vou adorar aprender mais com você. E faz isso, Márcia, faz um texto, um vídeo contando como é que você foi parar na organização. Jo, foi muito rápido. Essa é um pouco da ideia, Jo, sabe por quê? E vou atrasar aqui rapidinho, mas eu vejo também muita gente compartilhando conteúdo aqui na internet, mas enrolando muito, parece que as pessoas não querem, sabe? Não vou dividir o que eu sei, e as pessoas ficam enrolando em lives de 1 hora. Eu gosto muito mais aqui de ser objetiva, sabe? De em meia hora passar muito conhecimento e depois a gente pode continuar trocando por mensagem, pelos comentários, enfim, mas fazer dessa meia hora uma meia hora muito útil, sabe? Então esse é meu objetivo. Tá bom? Peraí que eu acho que veio uma... não, eu achei que tinha vindo uma pergunta aqui. Mas é isso, gente. Ótimo fim de semana. Obrigada pela companhia toda sexta. Pra mim tá sendo uma delícia fazer isso aqui, ter essa troca com vocês. Tá bom? Um beijo.